Muito bem. Ok, gente, então estamos aqui novamente reunidos, né? Mais um encontro, esse encontro abençoado, né? Que possamos assimilar e compreender bem esse tema que é o item 23, né? Que a gente vai estudar hoje sobre a religião como relação e a questão do nominoso e do sagrado, tá? Então eu vou começar. Que a Joana ela cita Jung num dos textos dela, né? A gente tem o texto que ela vai, eu acho que o primeiro texto, sim, né? O texto do capítulo 6 do Em Busca da Verdade, ela cita Jung quando ele fala que ele não acredita em Deus, ele sabe Deus, né? E, e de uma certa maneira, né? eh, muito da obra do Jung foi reconhecer a importância da experiência divina na nossa vida, desse encontro, né, com o divino através de uma via negativa. O que que é uma via negativa para Jung? Uma via que é construída a partir de um caminho do inconsciente, que a via positiva é dada pelo ego. São as crenças religiosas, são ah, os rituais religiosos, são, por exemplo, né, a gente faz a primeira comunhão, tem a confissão, né? Então, essa é a via positiva. Aquilo que já é determinado coletivamente com padrões estabelecidos para vivenciar o divino, né? E como a Joana fala, né, também aqui no texto, né, muitas vezes esse discurso, né, religioso, né, ela ficou muito no exterior, né, né, e que, de uma certa maneira, isso favoreceu o discurso materialista, né? Então, de uma certa forma, Jung vai trazer essa ideia de uma via negativa justamente para reforçar, né, esse caminho individual e do cuidado que nós temos que ter em relação às manifestações e elementos que possam reconhecer a presença de Deus na vida da gente, tá? Então eu vou trazer aqui uma carta, né, que, que um pastor escreveu para Jung, que diz que uma carta de fevereiro de 1933, do pastor Joseph Schatauer, né? Ele pergunta, né, sobre a questão de uma necessidade de uma psicologia baseada na experiência religiosa para Jung. E Jung daí responde para ele nessa carta que uma religiosidade autêntica é o melhor remédio para todo o sofrimento psíquico. Agora ele diz: o difícil é poder transmitir às pessoas o que seja o conceito de religiosidade autêntica, né? E ele fala, né, que muito dessa experiência religiosa acabaram caindo em desuso pelo homem moderno, né? A partir do caminho da ciência e da própria experiência, né? E as pessoas vão se afastando da dimensão religiosa e que os reformadores, né, também acabaram escavando muito é, e deixando um buraco, né, na, na, na- no espaço da alma das pessoas. Então, nem a igreja tradicional antiga, nem a reforma conseguiu tocar as pessoas, em especial as pessoas cultas, diz o Jung, que já não mais acreditam num discurso falacioso, infantil, ou de regras impostas, ou de medo, ou de punição, né? E ele falou então que a tentativa dele era construir uma psicologia que pudesse descobrir novamente o acesso às experiências
de cunho espiritual. Porque isso foi se perdendo ao longo do tempo. É o que a gente vê, especialmente na Europa, né? As pessoas vão perdendo a crença na religião, né? Achando que isso é um discurso dogmático, que isso não faz sentido, né? E assim por diante, né? Então, por que será que Jung, né, e a benfeitora também vai trazer isso? Está trazendo a experiência religiosa, a religiosidade ou espiritualidade, né, que é o termo mais atual, como algo essencial para nossas vidas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O que vocês acham? Por que que Jung está propondo que a religiosidade seja algo fundamental, como ele diz aqui, o melhor remédio para todos os sofrimentos humanos? A ideia? Que a Joana vai dizer também no capítulo 6 esse inicial, que todos dependem de Deus, né? Porque estamos mergulhados em Deus e que precisamos reconhecê-los em nós, né? Gelson, eh, De- eu sei, tô chutando aqui, né? Naquela parte da grande crise existencial, tá falando, será que é essa a questão? Porque a verdadeira, a religião, ela tem o objetivo de religar a criatura ao seu criador, como tá ali. Será que é baseado nisso? Por isso que eles fixam tanto nesse tema? vamos pensar, né? E o Jung, ele não gostava muito da ideia de religião como religare, dessa religação com Deus. Não que ela não seja importante, mas ele achava mais importante a ideia de religere, que é uma atitude cuidadosa para com a vida. Esse era o sentido que Jung mais gostava de religião, do que o de religare, né? Mas vamos pensando. O que mais? A Gabriele quer colocar alguma coisa, Gabriele? Desculpa, não eu entendi o que você falou. É uma palavra de religare e a outra é religere que você falou? Isso, são em sentido diferente. Religare quer dizer religação com Deus. Certo. Religare quer dizer uma atitude cuidadosa para com a vida. Então, posso falar alguma coisa sobre isso? Pode? É, é porque, assim, eu venho notando que a gente operando no sentimento, ou seja, algo mais trabalhado, trabalhando um pouco mais as nossas, né, emoções, a gente funciona de uma forma melhor, a gente obtém mais ajuda. Parece que você tem mais insights. Assim, eu não estou falando exatamente com o termo da aula, mas você fez uma pergunta. Então, é um modo de viver, eu acho. Sim, Hum. é a minha contribuição. Ok. Alguém mais tem alguma ideia? Maria Clara? Eu achei interessante essa parte que ele coloca aqui. Através da minha experiência, eu conheço um poder maior do que o meu próprio ego. Deus é o nome que dou a este poder autônomo. E depois ela fala, porque a culpa aparência torna necessária a presença de Deus na consciência. Para mim, é essa ligação com o self, né? Com o nosso. Não ficar só na parte do ego, como religião vem e os rituais, mas algo muito maior que essa ligação, essa ponte com o self, realmente. Para mim ficou isso nessa passagem que. Sim, com certeza. Uhum. Isso tudo estão trazendo, são coisas bem importantes, né, gente? Acho que são bem importantes tudo isso, porque realmente, né, existe uma psicóloga americana, né, e um outro também, né, um deles é o David Tasey, que eles falam dessa imagem protetora que o selfie nos traz, né?
Porque nós temos que lidar com, de um lado, com forças opostas dentro de nós. Um sistema que envolve tensões, que envolve conflito, né? E de uma certa forma, quando o ego se coloca no centro do processo, né? Quando ele se coloca de maneira onipotente, né? De maneira a achar que ele sozinho vai dar conta de tudo, a tendência é desse ego não conseguir manter a coesão dessas forças caóticas internas. Então, a gente necessita, né, para que a gente possa reconhecer esse movimento de maneira a realizar a nossa individuação e buscar a nossa renovação espiritual, né, de elementos, né, que possam, de uma certa maneira, funcionar como elementos integradores. Então, o divino, né, nos dá esse caráter de uma espécie de unidade e autorregulação protetora para que o ego possa administrar a partir desse amparo do self o seu processo. E isso também está na relação nossa com Deus, né? É, então, a Joana ela vai ser muito categórica aqui no texto, né? Que, que de uma certa maneira, quando a gente nega a Deus, né? Quando a gente dissocia de Deus, a gente perde o contato com essa seiva que sustenta e alimenta a nossa alma, né? E de uma certa maneira, a gente vai aos poucos, né, eh, perdendo muitas vezes o sentido de valor que essa experiência do divino nos possibilita, seja pela fé, seja pela própria experiência emocional com a divindade, né? E que pode ser depois projetado em lugares equivocados, né? E aí, de uma certa forma, a gente vai perdendo a vitalidade espiritual e diz a Joana perdendo o sentido existencial, né? E porque ela vai falar de maneira bastante evidente também que o nosso compromisso com a vida não se dá de maneira breve e que esse significado da vida se dá justamente num processo profundo em favor de um ideal superior, né? Então, sem a experiência dessa comunhão religiosa, né, a gente vai perdendo essa linha condutora para que a gente possa encontrar níveis mais elevados em favor da realização do nosso próprio ser e do nosso papel e lugar no mundo, né? Eu sou Li. Boa noite, Alexandre. Boa Fazendo noite. aqui uma. Isso está falando, né? Estou vendo aqui a falta de identificação entre o ego e o self produz ausência de discernimento a respeito do existir e de como proceder. Então, peraí, deixa eu pôr, falta de educação, desculpa. Proceder. Então, é na página 140, né, em busca da verdade. Então, é isso que eu estava falando, porque essa falta, aliás, corresponde àquela pergunta, sua primeira, porque se nós não temos, meu Deus do céu, aquela consciência, pelo menos intuitiva, e que nós temos aquela ligação do ego e o self, então, por caridade, então nós somos realmente um barco totalmente sem rumo, né? E aqui no outro livro, eu fiz também uma ligação aqui, até queria que você me ajudasse aqui, sabe? Sem o conhecimento desses valores, liberdade, felicidade, amor ao próximo, respeito, responsabilidade, direitos à vida, educação, labor, recreação, e assim continua. Tudo coisas muito lindas, né? E esses valores éticos e espirituais estão presentes em todas as religiões e são fundamentais no pensamento filosófico. Então,
como é que está essa barbaridade no mundo agora? Isso agora que aconteceu aqui na Suécia, meu Deus, menino de 13 anos, matou um monte de gente. Ah, não fez isso, mas é porque ele é dirigido também, né? Então, o que acontece? Talvez são coisas extremadas, mas aqui está sendo retirado, aqui também na Inglaterra, também na Alemanha, até eu vi também. Eles estão retirando da hora de aula, não os jovenzinhos, ainda jovenzinhos novinhos, né? Da primeira fase, não vão ter mais o telefone. Já devia ter sido feito há muito tempo. Eu estou falando isso porque eu estou apavorada. Eu estou lendo essa primeira parte desse livro aqui, do mais grosso, Nossa Senhora! É é um mundo cão, né? Uma coisa tão terrível. E é o que está acontecendo. Então, eu queria não. Você está fazendo, na realidade, né, uma explanação. É terrível, eu estou apavorada Uhum. como está acontecendo. E atinge a mim também, porque eu sou muito sensível. Eu fico assim, um feixe de vara. Eu fiquei hoje com essa notícia horrorosa, mais uma. A gente ganhou muito, como diz a Joana, né? Em cultura e ciência, mas nessa dimensão dos valores espirituais, a gente não avançou como poderia, né? E ela vai colocar no capítulo 10, né? No Triunfo Pessoal, sobre reintegração da religiosidade, que nós somos um animal essencialmente religioso. O homem é naturalmente religioso. Porque, claro, a gente vem de Deus, né? Estamos vinculados a Ele. E nossa alma, na nossa profundidade, anseia por Ele. Tanto é que ela diz que essa religiosidade inata se apresenta toda vez que a gente expressa alguma coisa essencial, né? E ela fala assim, ela dá vários exemplos, ó, durma bem, bom dia, seja feliz. Ela fala que nessas simples colocações estão imagens arquetípicas, né? Que no seu nível, no seu plano de fundo, tem uma dimensão espiritual, né? Dos desejos saudáveis. São intenções que nos vinculam à nossa natureza essencial e naquela dimensão que diz respeito àquela proposta que ela cita no capítulo anterior, né? Que é a questão do homem de bem, né? Ou seja, é essa redenção do homem interior que está, de uma certa maneira, refletindo a imagem dele, a imagem divina, né? Aí se expressar a partir da sua atitude no mundo, né? Então tudo isso está vinculado junto. Denise? Boa noite. Gelson, retornando à questão, que a pergunta que tu fez para nós, né? Por que que eles, a Joana e o Jung, acham tão essencial a religiosidade na nossa vida? Eu queria só saber o que que quer dizer mesmo o termo religare? São dois termos para religião, tá? Tá, Religare, que quer dizer a conexão, tipo, resgatar a conexão com a divindade, né? E o religare é uma atitude cuidadosa para com a vida, né? Esse é o religare. Por que que Jung achava mais interessante essa formulação de religiosidade, né? Porque essa formulação envolve um compromisso com Deus, né? Porque não só apenas uma religação, como se Deus pudesse preencher nossos anseios e nos dar uma sensação de alegria, né? Mas ele dizia assim que a finalidade da existência humana é reconhecer que a nossa fonte vem de uma unidade superior, que é Deus, né? Em reconhecendo que essa fonte, que a gente está ligado a essa fonte, percebeu os sinais dessa fonte na nossa vida,
né? E, por conseguinte, responder a essa fonte, né? Responder essa fonte. Ou seja, o nosso compromisso de poder, enquanto seres humanos, né, dar conta do que essa fonte quer de nós, né? Então, para ele, fé tem a ver com fidelidade, né? Não adianta eu crer em Deus e em Jesus e não ter um compromisso, né, com Deus, com Jesus. Que fé é essa que esse compromisso não existe? Por isso que ele achava que religare, uma atitude cuidadosa para com a vida, expressava melhor o sentido de religiosidade, no sentido pleno da palavra, porque se envolve uma atitude consciente, ativa, de ser cuidadoso, né? De responder a Deus, né? De não só reconhecer Deus na minha vida, mas de responder a Ele. E aí eu religere. Obrigada, Gelson. Responsabilidade, então, seria. É, Obrigada. é. A Cláudia tinha levantado a mão antes, Cláudia? Ela conseguiu, era justamente sobre a visão, o pensamento de Sim, Jung, porque ele tá. propõe a religiosidade como remédio, onde que eu posso encontrar, qual livro que eu posso encontrar isso? Ele falando exatamente sobre esse tema. Você falou Eu não no... sei. No Ion 2, volume 2, ele vai falar sobre isso, Ah, tá? tá. Volume Não. 9, 2. Tá? Hum. E qual é a proposta dele, você sabe? Do qual? De Jung, dele propor como remédio à religiosidade. Exatamente isso, né? De uma certa forma, ele via a religiosidade, né, como um remédio ao sonho psíquico, porque, de uma certa maneira, essa religiosidade nos daria, né, não só um sentido, não só uma realização, mas também uma transformação em nós, na medida que, vivendo essa dimensão do divino na minha vida como uma atitude cuidadosa, eu cumpro o meu papel na obra da criação, né? Então, a E isso, responsabilidade, né? e isso de uma certa maneira, né? é, dá um sentido único à minha vida, porque por princípio, né, isso a Joana vai colocar ali também no texto, a experiência religiosa é única, íntima e transformadora, né? E por isso que ela é tão valiosa, ela é extremamente valiosa para o homem da atualidade, né? Porque quando ela é vivida de maneira autêntica, né, ela ela transforma. E claro que essa espiritualidade, ela pode adquirir formas diferentes, né? Ela ganha novos contornos, novas imagens simbólicas, mas a essência é a mesma em todos os tempos. A experiência profunda do arquétipo do self, né? E a dimensão do divino na minha vida como algo vivo, presente, né? Na nossa vida. E esse reencantamento da vida, do sagrado, né? Que permeia aí toda a nossa existência. Tá? Gabriele? Eu só querendo dividir um pouco, porque você falou sobre várias coisas, assim, que se a gente não assim o viver, vamos assim dizer, com Deus, né, a gente vai perder as nossas energias, né? Eu, por exemplo, já experimentei isso bastante. E eu acho que, assim, quando você não respeita as leis da natureza, por exemplo, né? Porque Deus são as leis da natureza. Nós temos que descansar, trabalhar, respeitar um ao outro, etc. Assim, é simples, mas assim, é algo muito interessante porque é uma via de mão dupla, né? E você, quando você consegue, porque não é sempre, você recebe muito, né?
E aí dá esperança, né? Eu só querendo compartilhar um pouco, assim, dá esperança porque você sente, eu não estou sozinha. É, Uhum. é, é só para dizer assim, é, é você tentar, né, conectar, né, respirar acima, né? Quando você olha para a lua, quando você olha, sei lá, para alguma coisa que te faz sair de si e tá ali. E aí eu vi um outro dia, não sei se eu posso trazer aqui, mas assim, é, Janet Duncan, que é uma espírita inglesa que trouxe espiritismo para a Inglaterra, mas ela estava falando sobre a prece. E que, segundo eu entendi, eu posso estar errado, ela falando que às vezes a gente não precisa falar palavras, a gente tem um sentimento ali. Então é tentar, né, ir para algo mais complexo. Eu acho, eu gostei muito, não sei se o Gelson vai concordar comigo, quando a gente se encontrou no encontro da Joana, falando sobre o que que é o sentimento? É algo complexo que você tem que elaborar, né? Então, é algo elaborado que às vezes a gente não consegue fazer normalmente, mas é elaborar. Eu gosto de muito disso, porque às vezes eu tenho que elaborar bastante quando eu ajo, né? Eu só queria compartilhar isso, porque eu acho isso muito bonito, né, que a gente está falando. Sim, sim. Na verdade, né, a religiosidade, ela se é como um campo interativo com o sagrado, com a experiência do sagrado. E essa sacralidade é justamente a vivência de algo vivo. E se está vivo, ele é realmente mobilizador de energias e inerentemente transformador. Então, é um mundo de possibilidade, né? E esse mundo de possibilidade se verifica na psique, na alma, né? A alma como esse lugar onde Deus pode ser reconhecido e habitar, e da qual nós podemos expressar a vontade dele no mundo. E a psique, então, só é ontologicamente real, né, no sentido de poder se expressar, se manifestar, na medida que realmente vive essa possibilidade, né? Então, essa experiência espiritual compõe, de um lado, da relação de compaixão com o próximo, né? Ou seja, a religiosidade não existe sem comunhão, né? A comunhão comigo, né? Com o divino em mim e a comunhão com o divino no outro, né? Ver todos nós como os irmãos. E essa compaixão, ela é também um reflexo da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade, no reconhecimento que o divino está presente em tudo e em todos, né? Então, compaixão com o próximo e com a vida, né? E por isso que esse cuidado e respeitoso com a vida, essa atitude cuidadosa para a coexistência, né? E de outro, então, esse nível vertical do encontro com o ego e com o self, né? Onde nós, os pequenos, né, se tornamos grandes quando a gente serve ao que é maior, né? Então, quando a gente serve o que é maior, a nossa personalidade se transforma a partir da experiência com o grande, que não é nós, mas é Deus através de nós, né? E essa diferença a gente tem que reconhecer para o ego não inflar. Muito bem. Olímpia? Gelson, boa noite a todos, amigos. Para mim, chegou essa fala do Religare, ao o mandamento que Jesus nos ensinou. Amar a Deus fazendo o destrinchamento, né? O amar a Deus sobre todas as coisas e assim como si mesmo, né? E a Deus como a si mesmo, né? Que é essa atitude cuidadosa, essa compaixão, o acolher, a empatia, né? E que é um exercício que nós necessitamos fazer como encarnado, né? E eu penso que a gente está aprendendo, né? Então me remeteu a isso, esse maior, né? Esse grande que é esse ensinamento, que é essa ligação com Deus, né? Que está em todas as coisas, em todos os elementos da natureza, né? No humano, dos animais, da tudo, tudo no universo, né? Tem sentido, Gelson? Agora há uma diferença aí, porque aí entra a questão, né, do luminoso, a experiência luminosa, né? Hum, A ideia
suprassensível, do sagrado, de uma experiência, né, emocional muito mobilizador, que o luminoso é aquela experiência emocional do mistério tremendo, né, do fascinante e do que gera também terror, né, porque aquilo é grande, né? Então, há uma diferença entre a individuação e o caminho espiritual, porque o caminho espiritual, por ser esse tremendo, ele pode passar por alguns distúrbios e patologias, né? É, certos viés religiosos, né? Voltado apenas às experiências místicas, elas podem ser vistas como algo trivial. Tu pode ter várias experiências de cunho esotérico, práticas, rituais, e isso não ser transformador, né? É, e também essa religiosidade pode ser vivida através de distúrbios, como o alcoolismo, subalimentar, né? Porque, de uma certa forma, como eu falei para vocês, esse caminho espiritual pode ser vivido a partir de experiências projetadas no mundo, né? Como um estímulo para prosseguir na busca espiritual ou com uma porta para a experiência transcendente, mas pela via de uma conúncia inferior, porque essa comunhão pode se dar de maneira superior, né? Os homens do estômago para cima, ou uma comunhão inferior dos homens com o estômago para baixo, né? Uhum. Então, de uma certa maneira, né, a experiência religiosa ela é paradoxal, né? Então, empreender buscas espirituais e experiências luminosas, né, são momentos importantes para a individuação, mas não é suficiente para estabelecer, né, um processo de individuação, porque, de uma certa maneira, isso envolve uma mudança de atitude e de personalidade. E por isso, esse termo, né, de que esse reconhecimento do numen, né, em tudo, né, do encantamento da vida, envolve isso que o Jung falou, essa atitude cuidadosa para com a vida. Então tem o mistério, tem o desconhecido, tem o incompreensível, tem o divino que nos encanta, tem essa experiência que é vivida na gratidão, na fé, que envolve a dimensão desse reencantamento da vida, né? Mas, de uma certa maneira, né, tem a questão do quanto o ego está comprometido com esse ego self, né? Ou seja, né, como, de uma certa maneira, nós assimilamos essas experiências, né, como um compromisso, né? E por isso que, de uma certa maneira, dentro do processo psicológico, diz que o aspecto fascinante do luminoso é o aspecto positivo, ou atrativo do sagrado, né? E o aspecto terrível é a experiência, às vezes, negativa do luminoso, né? Porque se manifesta em vivacidade, paixão, natureza emotiva, comoção, né? E muitas vezes essa experiência eh, do terrível pode ser mal compreendida pelo ser humano e ser vivida como uma crença de temor a Deus, ou no diabo opositor, ou no castigo divino, ou no peso da mão de Deus na nossa vida, né? Então, o fascinas, né, o lado fascinante da experiência divina, ele tem dois aspectos. O Augustus, né? Que é a sensativa de pureza, de santidade, né? E o Sebastus, que é a prudência, a reverência, a veneração. Então, a experiência do divino não pode provocar só fascinação, que dá uma ideia que a gente é puro. Ah, eu encontrei Deus, eu sou uma pessoa agora transformada, eu sou perfeito. É o perigo do fascínio, né? Porque isso, de uma certa maneira, nos confunde. Então, junto com Augustus, que é o termo latino para essa experiência da santidade, da pureza, tem o Sebastus, que é o termo latino, que é a ideia da prudência, da reverência e da veneração. Então, eu sei que isso não sou eu, né? Então, eu tenho que ter a prudência, o cuidado, a reverência
e a veneração de reconhecer que isso é uma dimensão maior do que eu, né? E da qual eu preciso ter cuidado, né? E compromisso. Pode ocorrer no fanatismo, é isso que tu também está Sim, falando, Gelson? pode, pode, com certeza. Uhum. É. Tu poderia dar assim, um exemplo que tu falastes? Não, tá cheio de médiums, assim, você Ah, ok, acha, né? ok. Isso não precisa Chegou, muito ir muito longe, né? chegou. É. Silvia, Bom, eu estava na pergunta que você fez anteriormente. Do jeito que eu vejo, que você estava falando, a questão da gente sentir o divino, viver dentro da gente, eu vejo assim como uma experiência de retorno à casa, não é? Porque nós somos filhos de Deus, criados com a luz divina, o princípio inteligente, e nós, de certa forma, todo esse processo que a gente vai é um processo de caminhar de volta ao pai, de certa forma, é como um filho pródigo, quase, né? De certa forma. Mas você também falou uma outra coisa sobre a individuação, e o processo religioso. Realmente, eu acho que o processo religioso, de certa forma, ah, tem muitas maneiras que a gente pode interpretar erradamente e tal. Mas o processo de individuação é uma coisa que te firma, não é? Porque é uma transformação psicológica. É possível que, através do processo de individuação, que requer um trabalho consciente de transformação da gente, você chegar àquele processo de desenvolvimento e de se conectar com o divino. Nesse processo, ah, eu vejo assim, talvez eu não esteja me explicando bem, I'm sorry. Ah, por exemplo, a gente porque o processo de endividação é uma coisa extremamente consciente. Eu quero me transformar, eu vou fazer esse esforço, aquele esforço, ver o que está errado, muda, não é? Esse processo. E você chega, de certa forma, é uma coisa que te afirma, que você está com o pé no chão. E você chega a Deus através desse processo. Eu acho que é muito mais válido, de certa forma, porque o processo religioso daquelas, por exemplo, pensando na Teresa de Ávila, que ela tinha aquelas essas ações e tal, às vezes a gente tem certas formas disso também, tem processos luminosos que acontecem na vida da gente em certas épocas, ou alguma coisa fascinante que acontece, mas vem talvez esse perigo que você estava falando, de que a gente pensa nós somos melhor que outros, e é onde que a gente cai e falha. Quer dizer, o processo de individuação é muito mais seguro para chegar no divino, seria isso? é Nossa, porque eu não cada um de vejo. nós, né, Silvia, vai viver o divino conforme o nosso nível de consciência. Então a gente vê essas pessoas que têm uma fé infantil, uma religiosidade muito primária, né? Que acreditam ainda numa confissão, que o outro pode, né, absolver seus pecados, né? Que acreditam em certos dogmas, né? E que de uma certa maneira estão presos numa experiência a partir de algo externo a mim, né? E eu preciso aí desse mundo exterior formal para dar autenticidade, né, à minha religião, né? Para validar a minha religião, né? Então a gente vai ver justamente, né, que tem várias formas de viver a religiosidade, né? E tem essa dimensão mais adulta do ponto de vista espiritual, né? Que a gente vai encontrando, né? Uma religiosidade que se expande para além das formas e da própria religião, né? Que é a questão da vivência da espiritualidade na nossa vida, né? É, e essa reintegração, né? Me coloca nessa vinculação que gera um tipo especial de consciência, né? A própria consciência de gratidão, essa ideia da como a garota está falando de uma prece que não precisa ser falada formalmente, mas que é de um sentimento e de uma postura de alguém que está, né, vibrando, né?
em prece, né, pelo seu pensamento, através de sua atitude também, né? Então, tem várias formas de ver. E tem a ideia também desse ego que se utiliza da crença religiosa, né, para poder, de uma certa maneira, encontrar um sentido não para servir a Deus, mas um sentido para servir ao próprio ego, né? De uma falsa realização e de uma inflação onde ele se diz o dono da verdade. Eu falo por Deus, eu interpreto Deus, então eu sou a manifestação de Deus no mundo, né? E aí a gente vê realmente essa distorção terrível da religião e do quanto certas pessoas estão num delírio, né, religioso, se achando, né, o perfeito, o especial, ou com um poder nas mãos, que Deus deu poder para ele, que ele pode fazer o que ele quiser com esse poder, porque eles acreditam que são uma pessoa diferente dos outros, né, nesse lugar que eles ocupam, né? É Então, isso, isso. essas coisas são complicadas, né? Porque Então, isso é o que está acontecendo, especialmente aqui na Europa, na Inglaterra, eu imagino que em outros países também, a gente sabe que a religião ficou uma coisa quase que primitiva, que a ideia de quanto mais pessoas você matar, porque não tem a mesma religião que você tem, então você vai ter 70 virgens, um monte de coisa assim uhum, completamente absurda que a gente vê, e é justamente esse ponto que você está falando, que a pessoa acha que ele tem aquela região, que ele é o dono da verdade, é só ele que sabe, e se a pessoa, você não converte para aquela religião, então você não merece nem viver. E a gente está vendo coisas absurdas o tempo todo. Inclusive, 2 dias é, atrás, terrível, mas então esse é o engano, porque a gente pode também se ludibriar. Eu uhum. acho que esse que é o problema. Quando lembra Porque a Marx Joana falando que coloca, né? religião é o ópio do povo, É, é é isso, porque, acho. porque religião não é espiritualidade. Porque a Joana coloca no texto, né? Que é necessário que a proposta religiosa se expresse no trabalho em favor do homem lúcido, né? Então, ele não é para usar para repressão, não é para inferiorizar os outros, não é para punir, é para engrandecer a nossa vida, né? E nós poder, de uma certa maneira, né, servir também em favor de um mundo melhor, né? Nessa prova do homem de bem, né? Então, por isso que ela cita o Jung, né? Que a experiência do self vem através dessa experiência do mundo interior dada pelo Cristo. Então, isso é uma coisa bem importante, né? Gabriele? É, então, só vou falar duas coisas, mas o que acabou de ser falado. Eu percebia que às vezes eu não queria falar com Deus, mas eu trabalhava em mim, mas de acordo com as leis da natureza, e conseguia avançar. Mas olhando agora para trás, eu via que eu operava junto com Deus, mas meio sem reconhecê-lo. Então, você pode fazer individuação e ela vai ser positiva, eu acho, a partir do momento que você está fazendo coisas que fazem sentido ali, né? E aí seria. Mas eu queria fazer uma pergunta para o Gelson sobre luminoso. Aí tem a parte positiva e negativa, o fascínio e uma outra coisa. E tem o terrível, quando você está aterrorizado. Assim, quando você, por exemplo, eu não sei se eu estou certa, mas se você tem algo a fazer que você está com muito medo, é, e isso pode ser ou não provocar uma situação luminosa, não sei como se fala isso. Mas se você for pela via positiva, tentando, né, se comunicar mais, operar mais no lado mais de Deus, vamos assim dizer, no lado positivo, fazendo as coisas, né, você pode tentar ultrapassar esse medo, né, se agarrando nisso que a gente está falando até agora, né, do lado positivo, né, você sabendo que não é seu, mas você se alimentando e operando, né, na espiritualidade superior. E você pode passar esse terrível, às vezes, porque às vezes você tem um medo muito grande, e aí, segundo eu entendi, que isso pode estar associado a alguma coisa que talvez mude a sua vida, entende? Eu não sei. Você entendeu o que eu quis falar ou não?
Hum. Na verdade, né, de uma certa maneira, isso tem muito a ver com a nossa crença também, né? A gente vivenciou muito esse Deus mosaico, olho por dentro, dente por dente, olho por olho, dente por dente, e Deus traz o Deus de amor, né? Então, a gente tem que transformar esse temor das tradições antigas da religião numa questão do respeito, do reconhecimento desse valor grandioso, né? Porque esse temor tem muito a ver, muitas vezes, também com a nossa estrutura egóica e com a nossa educação e do uso, muitas vezes, que se usam em nome de um discurso religioso, né? Então, de uma certa forma, o que a gente quer aqui, né, na ciência luminosa, é que ela, que tu possa ser tocado, né? Ah, e ver no sentimento luminoso algo que de reconhecer tu ser surpreendido, né? E sair do que é trivial, do que é, comum para essa dimensão transcendente da existência que te toca, né? E isso pode ser tocado pela coisa mais simples do mundo. O luminoso, ele pode vir por uma folha que cai da árvore, né? E tu percebendo essa folhinha caindo, né? Ou seja, o luminoso é um momento que por algum motivo tu consegue se abrir, né, e ser tocado pela experiência do divino. Ou quando ele nos assalta de alguma maneira a partir de um lugar que nos captura, né, nos surpreende, né? E por isso o susto, muitas vezes, dessa própria experiência luminosa, né? Mas depende muito da atitude do ego também em relação a essa experiência. Eu sou Li. Você falou a palavra certa, susto mesmo, porque para mim foi um susto. Eu não sabia que tinha sido experiência luminosa. Foi a outra pessoa que falou, que também dava aula para nós, né? E então, e quando aconteceu, né? Eu tive a experiência que eu estava lá na Palestina, eu vi Jesus, estava lá e, né, e naquele monte lá de o Lago de Genezaré, aquela brisa maravilhosa. Aquilo tudo foi para mim. Eu caí de joelho, eu não tive que. Eu pensei, meu Deus, é Jesus, é Jesus. E sabe quando você cai de joelho assim, espontaneamente, sem perceber o que está fazendo? E as lágrimas corriam. Mas isso eu já contei, sabe? Eu acho que o pessoal já está sabendo isso. Sim. E então, foi uma coisa assim grande demais e ao mesmo tempo me deixou pequena demais, sinceramente, mas tão pequena que eu quase sumi, Gelson. Naquele momento, sabe, eu quase sumi. Eu fiquei assim, extasiada. Estou vendo Jesus. Não, ai, foi muito forte demais. Eu, É. eu, E eu por me que o que diminuí de alguma forma. é, E, e quando passou, né, que daí eu pensei, meu Deus, né, eu pensei que tinha sido como um sonho, né? E daí eu percebi, primeiro, o susto que você falou da responsabilidade. Depois, não, já fiz tanta coisa errada, depois disso eu não faz nem ideia, não fiquei assim, nenhuma santinha aí que sai por aí rezando o terço, não. Eu simplesmente continuo a vida do mesmo jeito. Só que a gente tem muito mais consciência de alguma forma aqui. Não, não quero fazer, não vou fazer isso. Não vou ter ódio, então nem se fala. Não existe ódio, a palavra ódio não deve existir. Para nós, humanos, não deve existir a palavra ódio. E eu não, nunca, sabe, a raiva, aquelas coisas, tudo foi ficando, a proporção foi ficando muito menor das coisas que aconteceram na minha vida para frente, depois daquilo. esse é o grande Então, desafio, né? não virei nenhuma santa,
Mas É alguma coisa é uma coisa. transformar essa experiência Hum, luminosa hum, numa aquisição de. sim. Bob, Gel, você tá no mudo. Desculpa aqui, não vi que estava no mudo. Essa é uma questão importante, né? Porque a experiência luminosa, por si só, ela não. Ela é uma provocação, é uma oportunidade, mas ela tem que resultar justamente na aquisição de uma autoconsciência, né? Ou seja, liberar para nós, né, nessa experiência, né, o sentimento de reconhecimento, de gratidão, né, e de uma certa maneira, né, poder trazer isso para a nossa vida, né, em ações saudáveis e que possa reconhecer a experiência sublime do self que se manifesta daí nesse compromisso justamente, né, para poder fazer valer a nossa vida, né? Então essa é a importância da experiência luminosa. Santiago? Olá, boa noite. Como Joana também fala de São Paulo, de São Pablo, eh, eu lembro-me nestes dois capítulos en reintegración en la religiosidad de triunfo personal, en el relato que Joana hace y conforme también atiende alguna referencia de Jung, me hace recordar más intensamente la transformación que San Pablo él asume e incorpora después de su paso por la luz de Damasco, en el Uhum. momento en que él tiene ese encuentro, terrible encuentro, porque ahí parece como si un rayo hubiese partido la persona de Pablo de Tarso y hubiese transmutado alguna esencia que a partir de ahí él mudó por completo, al punto que en sus cartas a casi a todas las iglesias, los centros de espiritualidad que él fue inaugurando, es siempre un elemento indispensable. Y él habla acerca de la reforma del carácter. No habla apenas de una transformación moral, habla de la reforma absoluta. Podría ser Uhum. aquí un motivo de luminosidad, de ir hacia el autoencuentro o la autoconquista, mejor dicho. Claro, Santiago, acho que Paulo para nós sempre é um ótimo exemplo, né, desse processo todo, né, porque ele tinha essa religião formal, né, na tradição judaica, como o doutor da lei, então uma postura rígida, presa em concepções fixas, né, de uma certa maneira, né, quando ele é tocado, né, pela presença de Cristo no caminho de a Damasco, ele ferido, né? Eu fui ferido de morte, né? Ou seja, aquele homem velho morre e desperta uma nova consciência, né? Que é essa via do coração, né? E aí, agora, o que que foi legal, né? Esse processo, ele não ocorre de uma hora para outra. O Paulo estava em crise, em conflito. Vários processos da vida dele, né? Estavam acontecendo que estimulava essa tensão interna entre a verdade dele e o fascínio e terror que Jesus provocava para ele. Quem é esse homem que eu odeio tanto? E por que que eu odeio tanto esse homem?
mas que me atrai ao mesmo tempo, a ponto de eu querer persegui-lo. Então, esse ódio por Jesus esconde uma paixão, uma atração inconsciente. Então ele estava numa luta interna aí entre o ódio e algo que grudou nele que não conseguia ele tirar dele, que é a presença de Jesus e dos cristãos, do que ele via, né, no contato com os cristãos que mobilizava ele, com os embates que ele teve, né, anteriormente, e depois com a noiva dele, né, que também se entregou ao cristianismo, e que ele, em nome da lei, se afastou dela, e assim por diante, né? É porque porque ela era irmã de Estevão, né? O embate, a fibra de Estevão mexia muito com ele, a tranquilidade de Estevão, a fé tranquila de Estevão. Então, tudo isso foi um processo que foi gerando, né, tensões, né, provocando cada vez mais um, um, um jogo de forças internas, né? E na experiência de Damasco é o momento, né, que essa tensão se realiza nessa experiência luminosa com a presença de Jesus, quando diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E aí o que que gera essa transformação? Porque ele consegue realmente viver a morte desse homem velho. Ele realmente ele foi ferido, né? Ele quebrou daí o orgulho dele. Ele realmente viveu a queda naquele momento, né? E aceitou essa queda, aceitou essa pequenez. E à medida que ele aceita essa pequenez, né? E diante da grandiosidade, né, da luz de Cristo e do amor compassivo de Jesus por ele, né, ele realmente então consegue fazer essa que a gente chama de metanoia, né? Essa virada interna, né? E essa transformação. Então é muito bonito e muito forte. E aí, claro, uma nova consciência começa a surgir a partir disso, né? Muito bem, gente. Vocês acho que precisa mais um encontro nesse item ou querem passar para o próximo item no próximo encontro? Para mim precisa. Tá bom, então Para mim no próximo, também. então no próximo encontro a gente continua no mesmo item, Para tá mim bom? também, para mim Obrigada. também. Des- Dessa Obrigada. queda Então de tá. Paulo, queda do ego. Então, então vamos fazer nossa prece de encerramento?